A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, eu venho por meio desse canal gravar uma visão espiritual a qual eu tive em uma madrugada por esses dias e eu me incomodei. Acredito que o próprio Deus tocou para que eu pudesse estar gravando. O primeiro sonho, eu via uma cidade grande. E eu estava nessa cidade grande e eu via uma grande inundação de água, ao qual a água tomava a cidade ao ponto que enchia até o telhado das casas, e depois enchia a cidade de tal forma que cobria prédios altos, prédios altíssimos. E eu começava a correr por dentro daquele prédio para chegar até o topo. E quando eu chegava no topo, a água cobria exatamente todos. Porém, o prédio que eu estava era tão alto que a água ela só cobria até a ponta do meu pé. E eu conseguia ficar na parte de cima. E eu via toda aquela população sendo arrastada. E a cidade me parecia ser São Paulo, Rio de Janeiro, entre essas duas cidades. E nesse sonho eu lembro que depois de um tempo as águas baixaram e eu desci pela escadaria do prédio, pois não tinha luz, o elevador não funcionava por conta da inundação. E quando eu desci pelas escadas, a parede estava toda molhada, tudo escuro. E quando eu saí na parte de baixo do prédio, que a água já tinha completamente baixado e já não estava mais ali no solo, só estava úmido o solo, havia muito desastre, muito carro destruído, muita casa destruída, muitas e muitas e muitas mortes, muitos corpos. Depois desse sonho, eu fui direcionado a um shopping nos Estados Unidos, a qual... Nesse shopping, enquanto eu passeava e famílias e pessoas passeavam, compravam, davam presentes, assistiam filmes no cinema. De repente, um homem, que parecia até um demônio, entrou com lança-chama dentro daquele shopping center e começou a atirar o lança-chamas em muita gente. E o lança-chamas chegava a quase me atingir, mas eu passava por debaixo daquele lança-chamas e conseguia sair. E ele continuava atingindo a população com lança-chamas. E ele matava muita gente. E depois desse período, eu já me encontrava assistindo na televisão uma reportagem americana que parecia ser a BBC ou a CNN, não me recordo. E nessa reportagem estava dizendo que foram assassinados ali naquele shopping por aquele terrorista 105 pessoas. Meus irmãos, eu não quero causar nenhum espanto, mas os dias são maus. Vivemos fim dos tempos. O maligno, ele tem aumentado seus ataques na terra por saber que ele tem pouco tempo. Então, meus irmãos, vamos ficar sóbrio, em vigilância. Larga o caminho mau. Cuida da sua família, cuida dos seus filhos. Evitem, meu irmão, evitem, não estou dizendo que não vá, mas evitem essa vida 24 horas de shopping, 24 horas de compras, 24 horas de glamour. Se concentrem em orar e nas coisas de Deus. Passeiem sim com as suas famílias, mas cuidado e muita vigilância. Muita oração, porque o diabo ele tem grande fúria. E que Deus ele possa abrir os teus olhos e te guardar pelo poder que há no santo nome do Senhor Jesus Cristo.